Você foi embora do Brasil, né? Você recebeu muita cobrança por isso? Por que você saiu do país? Hoje você entende claramente o seu propósito. Na hora você sabia responder isso? Por que você estava indo embora? Por que você foi? Uau! Eu senti muita rejeição das pessoas e eu compreendo. A sensação de abandono, ela é real. Eu mesma demorei muito a me redescobrir, porque esse compromisso com o Brasil é algo que é tão encarnado dentro de mim, né? Compor para o Brasil, aplicar as próprias profecias bíblicas para a terra brasileira. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a fazer isso. Sem dúvida. Sabe? Então, assim, essa revelação mesmo dos ajuntamentos com o propósito de intercessão pelo Brasil, tudo que a gente fez levantando altares ao redor do Brasil, mapeando as necessidades... Indo a primeira vez em muitos lugares. Vocês foram. As necessidades espirituais das regiões, arrependimento por identificação, desde o descobrimento até antes. Quer dizer, eu sempre me doei tanto pelo Brasil e de repente ouvi algo que eu não esperava, que era para sair. Eu entendo a sensação de abandono das pessoas que elas sentiram, mas eu também passei por essa desconstrução, tipo, quem que eu sou então? Quem que eu sou? Quem que eu sou agora? Porque tudo que eu construí e vivi e fiz, tinha ali a sua sede. Eu me lembro que eu estava na cozinha da minha casa, já em Orlando, e eu caí de joelhos, assim, quando o Senhor me falou assim, filha, você se lembra quando você engravidou do Benjamin? Você me perguntou se algum dia você conseguiria amar o seu segundo filho o tanto que você ama o primeiro. E você se lembra, filha, como o seu coração foi se alargando à medida que aquela gestação ia acontecendo, e você ama o seu segundo filho com o mesmo tanto de amor. Ele falou assim, eu vou te alargar. Por que você precisa ter somente uma nação? E eu ainda estou no processo, mas chamar outra nação de casa foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu me lembro da profetisa Cindy Jacobs, que é muito respeitada para quem acompanha o meu ministério, sabe o tanto que ela veio profetizar para o Brasil. Ela falou para mim, ela falou assim, Ana, lembre-se que o Brasil fora do Brasil também é o Brasil, também é o seu Brasil. E o Senhor começou a me mostrar os brasileiros espalhados pelas nações e essa colheita que precisa acontecer ali e o propósito de um avivamento entre as nações por meio dos imigrantes brasileiros. Nessas nações pós-cristãs, então, nós estamos pagando uma dívida de missionários norte-americanos que são os principais responsáveis pelo evangelho ser o que é hoje na nossa nação. Numa realidade hoje na América do Norte, que é uma realidade de países não evangelizados. Ali na Flórida, onde nós vivemos, nós temos, assim, 3% das pessoas em igrejas. É uma realidade de país não evangelizado. Então, esses propósitos todos começaram a ser construídos, consolando meu coração, trazendo uma nova razão, né? Além de outros propósitos muito mais particulares, como o que eu falei da minha própria casa, do meu caráter, dos meus filhos, do meu esposo, de outras coisas que o Senhor tem nos mostrado como propósito, né? De um ministério que Ele nos confiou há tantos anos e que hoje a gente, com toda liberdade de colocar o nosso DNA, a nossa visão, né? A igreja diante do trono, que é Apocalipse 7:9, né? Diante do trono eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda tribo, povo, língua e nação. Então, nós somos uma igreja missionária, são mais de 20 igrejas diante do trono em Angola. Então, quando você... Tudo abre isso... um ministério novo ali, você sentiu isso também? Que você sentiu deixando o Brasil? Você sentiu alguma coisa, se eu estou deixando a Lagoinha, estou abrindo outro ministério? Muito, muito conflito. Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, o que é isso? Quando o Senhor fez
toda essa jornada de nos tirar, de nos levar, de começar a igreja diante do trono. Foi muito dolorido, sabe? Mas a gente foi obedecendo, porque Abraão não tinha toda a explicação da jornada. Você obedece. É tão lindo. Eu sou, assim, maravilhada com Abraão. Não é? Ele está escrito assim, o Senhor disse isso assim, na manhã seguinte, Abraão já obedece. Seu pai te abençoou em todas as suas decisões, Ana? Com muita dor, claro, eu doendo, ele doendo, mas foi tão lindo. Eu me lembro que eu, Gustavo e Zenete, já tinha alguns meses que a gente estava elaborando o que o Senhor estava nos falando, né? A gente foi plantar a Lagoinha Orlando com o Dedé, que não foi de propósito também. Nem o André sabia que ia começar a Lagoinha Orlando, né? O Senhor naturalmente, sobrenaturalmente, conduziu todas as coisas. A gente participou daquilo. Aí o André nos desafiou, né? O Gustavo tem uma jornada também aí de reconstrução muito linda, mas a gente estava muito engajado com a missão DT e com o Ministério Itinerante, desde que a gente saiu do Brasil. E a gente não imaginava que a gente ia plantar uma igreja local. É um desafio muito grande. E o Gustavo é tão humilde, sabe? Apesar de eu sempre acreditar que ele é o melhor pastor para uma igreja, ele sempre foi auxiliar, né? Ele nunca se importou de não ser o primeiro. E esse lugar, sabe? É um lugar que ele nunca almejou de ser um pastor sênior. E aí o André nos desafiou, o Senhor falou claramente conosco naquela madrugada e na manhã seguinte nós descemos para o sul da Flórida para espiar a terra. E nesse tempo de sondar a terra, de orar, de gerar qual seria o chamado do Senhor para a nossa igreja, o Senhor nos falou tantas promessas. Uma das coisas que ele começou a falar é que não deveria ser Lagoinha, e sim diante do trono. E naquela época não tinha Lagoinha global, sabe? Não tinha isso. Então, nós pegamos e geramos isso, tentando entender, pegando conselho. Eu lembro, então, que a Zé e o Gustavo, depois de alguns meses, falaram assim, o Senhor está preparando a oportunidade para você conversar pessoalmente com seu pai, né? E eu me lembro esse momento em que o Senhor me trouxe para uma viagem. Gente, que loucura, olha. Foi numa Ação Brasil, em Brasília. Eu estava hospedada na casa do Flávio do Bolo e da Fabiana. E eu estou aqui hoje gravando esse podcast e amanhã eu vou para Brasília, para o Ação Brasil, com meu pai e a minha mãe. Vamos ficar hospedados na casa do Flávio do Bolo. Olha só, olha aí, ó. E é a primeira vez que eu estou contando isso aqui, crê, diz amém. Em público. E aí, eu tava assim, né, tremendo. Que hora que eu vou falar com o papai? Que hora que eu vou falar com o papai? Gustavo, Zé, ora aí, que hora que eu vou falar com o papai? E foi muito interessante porque foi no último dia antes de eu ir para o aeroporto, né? Aquela coisa assim, né? Ai, ainda não, ainda não. Naquela noite, um profeta teve um sonho que que o Senhor me entregava um bolo. E eu estava na casa do Flávio do Bolo. E que o meu pai me entregava um bolo. Olha isso. Eu entendi, ele vai me abençoar. Meu pai me entregava um bolo e eu estou hospedada na casa do Flávio do Bolo. Aí eu falei, Gustavo, se aconteceu isso aí, pode falar, pode falar. Aí nós começamos. Você sabe como meu pai é um homem tão manso, né? Sim. Eu imagino que foi uma das conversas mais difíceis para ele e para mim. E aí eu falei, papai, o senhor sabe que a gente tem uma identidade, a gente tem um jeito. O Gustavo foi seu braço direito 14 anos. Né? O senhor sabe o caráter ilibado dele também, a honra, a submissão. Para a gente chegar nesse momento, a gente ponderou muito. De forma alguma a gente quer ferir o seu coração, mas a gente sente que Deus está nos chamando para fazer algo nosso. Nós somos assim como um ramo do seu tronco. Nós nunca vamos deixar de ser seus filhos. E praticamente tudo que a gente aprendeu no ministério, nós aprendemos com o Senhor. E até hoje a gente fala assim que agora que a gente calçou os sapatos dele, a gente sabe o tanto que eles são apertados. Até coisas que a gente não compreendia, a gente começa a compreender. Não é assim quando a gente é filho e vira pai e mãe? Sem dúvida.
Então, assim, tantas coisas dessa escola maravilhosa que é servir com o pastor Márcio, e ser filha, ser genro e trabalhar para ele. Cada dia mais a gente vê que essa árvore tem muitos ramos, nós somos um dos ramos que saiu para lá do tronco, mas que a gente carrega essa seiva, né? E eu pedi para ele, eu falei, pai, na época acho que eu falei, a gente está aí com uns 20 anos diante do trono, e a gente sempre teve o nosso seminário de formação pastoral, o nosso seminário de formação de missionários, o nosso seminário de formação de adoradores. O CTMDT sempre foi do Diante do Trono. Sim. A gente sempre teve os projetos missionários do Diante do Trono, mesmo que Lagoinha sempre foi esse tronco. Falei, então, assim, a gente está sentindo que é tempo da gente ter a igreja diante do trono. E é muito difícil eu pedir isso para o Senhor, mas o Senhor nos abençoou. E ele ficou caladinho assim. Aí ele falou assim, eu só te peço uma coisa, filha. Deixa a pombinha do lado do D. Eu falei, pai, eu nunca vou tirar essa pombinha. E ele foi lá na nossa igreja quando começou. Aí veio a pandemia, ficou sem poder viajar. Quando abriu a fronteira, tava lá o papai. Como ele é humilde, né? E aí, filha, como é que tá aí? Como é que tá a igreja? Ai. Ele visitou o nosso local, que a gente custou a conseguir alugar um imóvel, né? E ele foi lá orar com a gente para a gente conseguir as permissões da cidade para reformar, sabe? Ele foi lá. Essa presença física dele também, sabe? No mundo espiritual, sempre foi um respaldo, mesmo com dor da separação, sabe? Mas eu também quero dizer uma coisa muito boa aqui. Eu ganhei um pai que não é meu patrão. Ele é de se pensar. É de se analisar, refletir isso. Gente, que delícia. O meu pai é só meu pai. Ele é só sogro. Ele é só avô. Já pensou que delícia? Nós não pensamos nisso, mas a gente ganhou muitas coisas. A gente eliminou muitas tensões. Sabe? É muito gostoso depois que as coisas se assentam, se ajustam, a gente vê tudo dando certo, sabe? A gente vê assim, pro meu pai, pra minha mãe, né? Se cumpre. E pra mim agora, com o Isaac, qualquer que seja a escolha dele, do Benjamin quando chegar a hora dele, a vida adulta dos filhos tem que ser uma vida de liberdade. É a palavra de João. Se cumpre para os meus pais com relação a nós e aos outros meus irmãos. E vai se cumprir para mim também, já está se cumprindo. Eu não tenho maior alegria do que essa. De ouvir que os meus filhos caminham na verdade. Não importa, gente. Se está trabalhando comigo, se está morando na minha cidade. Eu era vizinha dos meus pais. Agora, que dor. Mas quantos ganhos nisso também? Quantos ganhos nisso também? Então, ouvir que os meus filhos caminham na verdade. A Zenete sempre falou, Ana, honrar pai e mãe é o que você sempre fez a vida toda. Honrar seu pai não é ter placa da Lagoinha na sua igreja. Honrar o seu pai é exatamente o que você sempre fez e vai continuar fazendo. Honrar pai e mãe, às vezes não é rótulo, mas é a essência, né?